Mais importante do que ter uma arma é ter a arma certa para a batalha apropriada. E mais importante do que ter a arma certa para a batalha apropriada é saber utilizar bem a arma que se tem, ter perícia naquela arma. Já como militar, né, eu já ouvi alguns casos de soldados que morreram com a arma na mão por não saber usá-la, por não saber utilizá-la, por não manejar, por não treinar em momentos de paz, em momentos de tranquilidade. Então, a falta de conhecimento do armamento, a falta de treinamento com o armamento, faz com que a pessoa perca a vida com uma arma em mãos que poderia realmente livrar a vida dela. Transpondo esta ideia para a vida espiritual, nós precisamos entender na vida espiritual que não basta termos uma arma, é preciso saber manejá-la, é preciso treinamento. E o treinamento é uma atividade cotidiana, até que a nossa mente esteja treinada, habituada a agir da forma certa quando for necessário. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos estudando o segundo trimestre de 2024 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 6, que tem como título As Armas Espirituais, ou As Nossas Armas Espirituais. É a lição do dia 12 de maio de 2024. Este é o segundo domingo, 12 de maio, é o domingo em que se comemora o Dia das Mães. E em nome da Academia de Pregadores, eu quero deixar aqui um grande abraço a todas as mamães, essas mulheres guerreiras que são instrumentos de Deus para trazer pessoas ao mundo. As mães, o amor de mãe é comparado pelo próprio Deus ao seu próprio amor. Ele disse assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? A resposta é claro que não. Todavia, se ela me esquecer, eu não me esquecerei de ti. Então, o amor de mãe é um amor diferenciado, é um amor totalmente entregue. Que Deus abençoe a sua vida, mamãe, que Deus guarde o seu coração, que o Senhor te recompense pela maternidade e por ser sempre uma guerreira, por defender todos nós. Eu tenho uma grata satisfação de ter como mãe a irmã Ivanil Lucas de Souza Silva, que é a minha mamãe querida, que foi uma guerreira o tempo inteiro. Eu sempre falo que tudo que era da mamãe sempre foi da gente. Tudo que é dela sempre é da gente. Louva a Deus pela vida dela, ela lutou e por causa dela nós não passamos fome na infância. Por causa dela, a nossa vida foi uma vida bem mais leve durante toda a infância. Então, Deus abençoe minha mãe, um beijo no seu coração. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo estabelece algumas coisas neste texto. Primeiro, que nós vivemos numa batalha. A nossa milícia é uma batalha. Ele diz, as armas da nossa batalha. A segunda coisa que ele estabelece é que nós não lutamos sem armas. Ninguém consegue lutar sem armas. Numa batalha, nós precisamos das armas corretas. Ele diz, nós temos uma milícia, nós temos armas, e essas armas não são carnais. Então nós precisamos entender que se a nossa milícia não é carnal, as nossas armas também não são carnais. Nós até lutamos contra a carne, mas é uma batalha espiritual. Então as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. Nós temos armas poderosas. Agora, essas armas são poderosas simplesmente pelo poder que elas têm? Elas são poderosas em Deus, porque elas são poderosas estando em Deus. E elas são capazes de destruir. São capazes de destruir. As nossas armas são capazes de destruir as fortalezas do diabo. A Bíblia diz que para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as fortalezas do diabo. Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos ao menos 3 armas espirituais à nossa disposição.
Então, 3 armas, pelo menos 3 armas espirituais diante da batalha espiritual. Perceba que no texto áureo, Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais. E aqui a verdade prática diz que diante da batalha espiritual, por que as armas não são carnais? Porque são espirituais, porque são para uma batalha espiritual. Se a batalha é espiritual, nós temos pelo menos 3 armas à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. E nós vamos entender o poder, vamos entender algumas coisas importantes em relação a essas 3 armas, em relação à oração e o jejum. Nós precisamos entender 3 coisas muito relevantes, muito importantes para a nossa vida, e nós entenderemos isso aqui. Então, leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 4, versículos 16 ao 20, e o evangelho escrito por João, versículo 17, capítulo 17, versículos 21 e 22, que nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Sabe, se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. João capítulo 17, versículos 20 e 21. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus queridos, esses 2 textos são textos maravilhosos, né? E são textos que descrevem um momento que Jesus esteve na sinagoga em Nazaré, na sua cidade, e foi-lhe dada a oportunidade, assim, e era um momento muito importante que a pessoa tinha, a oportunidade de ler o livro da lei. E Jesus faz a leitura do livro da lei, lá no texto que nós temos em Isaías capítulo 61, e ele deixa claro que aquele momento que Isaías profetizou havia chegado. É claro que se iraram contra ele, mas Jesus declara uma verdade. Ele estava ali para cumprir as escrituras, para fazer o que o seu propósito, a sua missão lhe determinava. E ele foi fiel em todas estas coisas, não é? No nosso primeiro ponto aqui da nossa lição, eu não quero destacar nada aqui hoje nessa aula, na introdução, embora é importante como professor você fazer isso aí, não obstante ser importante, nós aqui temos um tempo sucinto de aula e aproveitamos também essa oportunidade para dar alguns subsídios para os nossos professores, então nós seguimos adiante. O primeiro ponto nos fala sobre as armas do crente. Eu busquei aqui uma definição de armas, até uma definição mais teórica, porque como policial militar há 30 anos, não é? A carreira policial militar fez com que a atividade fizesse parte daquilo que eu sou. Então, ser policial militar faz parte da minha vida, faz parte da minha história, realmente é algo impregnado em mim, não tem como mais fugir disto. Lidar com armas ao longo da minha vida foi algo muito comum. Desde os 19 anos de idade, quando eu
eh, incluir na carreira militar, eu lido com arma, então eu sei que falar de arma, por exemplo, arma de fogo, né, especificamente falando, com algumas pessoas têm muito medo. "Ai, a arma acho que tem gente que acha que se pegar na arma ela vai disparar, por exemplo. Não vai, a não ser que ela esteja com um mecanismo de segurança estragado, quebrado, alguma coisa nesse aspecto. Mas toda arma que está em bom funcionamento, ela só dispara se for acionado o seu gatilho. Ela tem diversos mecanismos de segurança ali. Uma outra coisa que eu aprendi sobre armas é que cada arma tem uma função, cada arma tem um momento para que ela seja utilizada. E a arma errada pode pôr a perder toda uma atividade. Quando a gente faz uma incursão em aglomerado urbano, por exemplo, existe arma longa e arma curta, e a gente precisa saber fazer essa transição. Só para você ter uma ideia, é claro que na minha mente isso é muito mais vívido, né, porque eu vivi isso na carreira militar. Quando você vai fazer uma incursão no aglomerado urbano, por exemplo, se você tem um corredor muito longo, um beco, uma rua, um corredor muito longo, você usa um fuzil, que é uma arma longa, para fazer varredura, para ir olhando. Mas se você entra num corredor mais estreito, o fuzil pode te atrapalhar. Então o que que a gente faz? A gente faz uma transposição de arma. O que que é isso? O fuzil fica preso aqui numa bandoleira, né? E a gente consegue baixa o fuzil e saca a arma, que é uma arma de cano curto, geralmente uma pistola, em Minas Gerais usa-se muito .40. Enfim, o que que eu quero que você entenda com isso? Que é preciso ter à sua disposição para uma atividade várias armas. E cada uma dessas armas a gente precisa saber usar na hora certa e fazer a transposição dessas armas na hora que a gente está evoluindo na caminhada, na jornada, no meu caso aqui na metáfora que eu estou falando numa incursão no aglomerado urbano, eu preciso saber fazer a transição disso. E outra coisa que é importante é que se eu tô com arma longa, um fuzil, por exemplo, fazendo varredura, e de repente eu vou trocar essa arma, eu não posso olhar para baixo para ver onde eu vou baixar o fuzil, onde eu vou pegar a arma curta. Não, eu não posso perder a minha visão. Porque se eu olhar para baixo, o oponente está lá, o inimigo está lá e ele pode me alvejar. Então, o que que eu preciso fazer? Eu estou indo aqui, fazendo uma incursão no aglomerado urbano, por exemplo, e fazendo varredura com fuzil. Aí eu preciso virar para a direita ou para a esquerda para entrar num outro corredor mais estreito. O que que eu faço? Olhando para o alvo, eu desço a arma aqui e já pego a outra e continuo olhando pro alvo, continuo olhando para frente. Entendeu? A vida espiritual também nos propõe essa dinâmica. Na vida espiritual, tem hora que a gente tem que usar uma arma, que é a palavra de Deus. Outra hora, você tem que usar a arma da oração, a arma do jejum. E cada arma dessa tem que ser usada no momento certo, mas sem perder o alvo, sem perder o foco da batalha. Uma coisa que é importante para a gente aqui, e eu busquei essa definição, é uma definição teórica, genérica de arma. O que é uma arma? De acordo com a enciclopédia jurídica da PUC São Paulo, que utiliza o dicionário eletrônico Oasis, genericamente consideradas, olha que interessante essa definição. As armas podem ser definidas como instrumentos, mecanismos, aparelhos ou substâncias especialmente preparadas ou adaptadas para proporcionar vantagem no ataque e na defesa em uma luta, batalha ou guerra. Olha que interessante. Então, são instrumentos, mecanismos, aparelhos ou substâncias especialmente preparados ou adaptados. Quando alguém faz uma arma, ele faz com um propósito para proporcionar vantagem. Então, quem tem a arma certa, no lugar certo, na batalha certa, sabe usar a arma com perícia, ele tem uma vantagem no ataque e na defesa em uma luta, batalha ou guerra. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre essas armas. E é claro que mais importante do que aprender na aula de hoje sobre essas armas somos nós manejá-las. Nós termos uma ação de manejo cotidiano dessas armas. Porque não basta falar disso aqui na aula de hoje e simplesmente nunca mais você falar.
Então, eu lembro quando eu trabalhava, por exemplo, na rua, às vezes em casa, antes de sair, eu vestia a farda, colocava a arma na cintura e eu ficava olhando pro espelho, parecia assim meio louco, né? Pra quem não. Eu ficava olhando pro espelho e fazendo o saque da arma, fazia isso várias vezes. Às vezes em pé na frente do espelho, eu fechava os olhos, abaixava os braços e sacava a arma rápido. Parece loucura, mas não é. O que eu estava fazendo? Treinando a minha mente. Eu estava capacitando a minha mente, porque no momento que a gente está num serviço operacional, muitas vezes você tem frações de segundos para fazer um saque rápido de uma arma. E se a mente não está treinada, a gente vai olhar, vai procurar a arma. Então o que a gente precisa fazer? Ir treinando, de olho fechado, treinava sacar a arma, treinava sacar e treinava colocar a arma no couro de novo. Fazia isso. Às vezes sentava em casa numa cadeira ou mesmo no meu carro, quando trabalhava de viatura na rua, e treinava sacar a arma sentado dentro de um carro, porque os espaços são reduzidos. O que nós precisamos fazer? Nós não podemos deixar para usar as armas espirituais só quando precisamos. Porque quando você precisar, talvez você não tenha perícia em usá-las e você vai ser derrotado com a arma na mão. Nós precisamos treinar, praticar a utilização dessas armas todo dia, para que quando for necessário utilizar, nós temos perícia e conseguimos atingir o alvo, derrotar o inimigo e vencer a batalha. Assim, nós teremos vantagem na batalha. Primeiro ponto, as armas do crente. Primeiro parágrafo vai tratar sobre as armas, das diversas coisas que o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, colocou de forma muito própria aí. Eu quero destacar aqui, lá quase no final do parágrafo, ele escreveu assim: armas aqui tem um sentido metafórico. Né? É claro, nós estamos tratando de armas, porque é de ataque, de defesa, dessa batalha do mundo espiritual, e ela tem um sentido metafórico. Lá no finalzinho ele destaca as palavras do apóstolo Paulo, né? Nossas armas são espirituais, tendo o evangelho como a principal, ou seja, a principal arma, o poder de Deus para a salvação do ímpio. O evangelho é poder de Deus. É uma arma poderosa, é uma arma que transforma, que muda, é uma arma que realmente promove diversas transformações. E está à disposição de todos nós. Segundo parágrafo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo.
Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Do primeiro ponto, as estratégias do inimigo. E aí o pastor Aziel nos coloca algo que é interessante: não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. Não podemos subestimar o poder do inimigo, o poder do diabo. Não podemos subestimá-lo. A gente sabe que o diabo é um ser espiritual e ele tem força, ele tem poder, limitado pelo poder de Deus. Mas nós não podemos desprezar este conhecimento a respeito da força do inimigo. E lá no final do parágrafo, ele cita 1 de Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Pastor Oziel faz de forma muito própria, muito interessante aqui, o texto de 1 de Pedro 5 e 8, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E eu fiz questão de escrever aqui o seguinte: o adversário não tem pressa. O diabo não tem pressa. E escrevi também: ele aguarda uma oportunidade e age. Às vezes a gente, não, o diabo não está mais me observando, ele não está nem aí mais. É aí que ele vai atacar. E muitas vezes ele ataca de surpresa. O fator surpresa é um fator muito importante num ataque. Não é? Então, o adversário não tem pressa. Então, você não tem o direito de ficar desapercebido. Porque o diabo não tem pressa, ele aguarda uma oportunidade e age. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto: o chefe de toda a força do mal. E o pastor Oziel descreve aqui textos bíblicos e explicações mostrando que o diabo é o chefe. O diabo é aquele que lidera todas as forças do mal. E no final do parágrafo ele diz aqui que não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com os seus servos, emissários, principados e potestades. Irmãos, a Bíblia diz, isso é uma verdade bíblica, mas isso não pode se manifestar na nossa vida, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E isso é uma verdade porque realmente isso acontece. Mas não quer dizer que isso é um decreto de Deus para a nossa vida. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. Eu uma vez li um livro chamado Sindicato do Crime, do Percival de Souza. E ele fala sobre o PCC, que é o primeiro comando da capital, que tem sede em São Paulo, e é uma organização criminosa no Brasil inteiro e alguns países da América Latina também. E uma das coisas que me chamaram a atenção é como o PCC é organizado. Tudo organizado. A tesouraria é organizada, o planejamento é organizado, planejamento estratégico, tudo muito bem organizado. Nós não podemos perder para o reino espiritual das trevas. Nós precisamos entender que o reino das trevas age de forma organizada. E nós não podemos perder para o reino espiritual das trevas. Nós precisamos ser organizados, entender essa batalha e agir de forma a desmantelar todo o poder das trevas. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Segundo ponto da nossa lição: as 3 armas espirituais do cristão. Primeira delas, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma. Paulo, escrevendo sobre a armadura do cristão, a partir da armadura do soldado romano que estava pronto para a batalha, em Efésios capítulo 6 e versículo 17, Paulo fala que nós precisamos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta espada do Espírito não era aquela espada longa que o soldado usava no dia a dia, era uma espada curta. Era uma espada de combate de perto.
Essa espada, em grego, a tradução, o termo grego é machaira. Machaira era uma faca grande usada para matar animais e cortar carne. Era uma pequena espada para diferenciá-la de uma grande, uma espada curva para um golpe cortante e uma espada reta para perfurar. Então era uma espada pequena. Era uma espada pequena que tinha entre 30 e 50 centímetros de combate curto, combate corpo a corpo, onde o soldado podia com essa espada penetrar nas frestas da armadura do inimigo e promover uma hemorragia. Então, ele dava um golpe de espada, né? Enfiava a espada e quando ele tirava, ocorria uma hemorragia interna. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus é a nossa espada. A palavra de Deus é a arma que nós temos para combater o inimigo. Quando ele chega perto, nós precisamos estar prontos, empunhando a espada do Espírito para podermos vencer, atingir o inimigo e vencê-lo. Outra arma que o crente tem é a oração, que aliada à palavra de Deus é uma das armas mais importantes. Note, diz aqui o pastor Osiel Gomes, que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura. Ela é uma arma, mas é uma arma espiritual, mas ele não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Paulo fala da armadura, descreve a armadura, e depois ele fala assim, orando em todo o tempo. Então ela é um ajuste para toda a armadura. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Eu sempre digo que a oração não é uma ferramenta de petição, mas um mecanismo de comunhão. O principal fator da oração é nos levar à comunhão com o Senhor e não ser uma ferramenta de petição. A gente ficar pedindo, implorando como pedintes espirituais. A oração, ela deve buscar primeiro a comunhão. Mas a Bíblia diz que nós precisamos apresentar a Deus as nossas necessidades em oração. É verdade. Mas você sai falando das suas necessidades para todo mundo? Se sai, está errado. A gente fala das nossas necessidades para pessoas íntimas, pessoas de perto, que nos conhece, que pode realmente nos ajudar. Se você sai contando as suas necessidades para todo mundo, as pessoas não vão nem querer ficar perto de você, porque ninguém quer ficar perto de gente que tem muita necessidade. Então, a arma da oração, ela é uma ferramenta de comunhão com Deus. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o jejum. O jejum. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, jejum é uma prática presente. Jejum não é para obrigar Deus a nos dar nada. E o pastor Ziel fala aqui de forma brilhante, muito própria. O jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é uma prática que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. O que é o jejum? Jejum, ele tem como função quebrar a nossa carne e nos tornar mais sensíveis ao Senhor. Então veja, jejum não é para você obrigar Deus a te dar uma bênção. O jejum é para quebrar a nossa carne. O jejum é uma abstenção de alimentos. É claro que cada um precisa saber como faz isso. Existem questões de saúde, né, envolvidas nisso aí. É claro, é preciso ter muito cuidado. O pastor Luciano Subirá tem um livro que eu recomendo aqui sobre o jejum, muito bom. Ele assim, é um expert nessa seara, nesse caminho, né? Falando sobre o jejum. O jejum, ele quebra a nossa carne. Como eu disse, é uma abstenção de alimento, e o alimento faz parte do instinto nosso, que é o instinto de sobrevivência. Então, eu me abstenho do alimento para que a minha carne, ao sentir essa necessidade do alimento, entenda e lembre que eu estou fazendo isso de forma voluntária a fim de me aproximar do Senhor. Então, jejumar não é só fazer dieta. O jejum mesmo, bíblico, o jejum espiritual, não é só fazer uma dieta. Ficar sem comer é fazer dieta. Isso aí todo mundo faz. O que nós precisamos é ter o jejum espiritual, né, na vida cristã, ele nos projeta naquele momento de jejum à comunhão com Deus. A estarmos orando em espírito, estarmos consagrando a nossa vida, estarmos apegados à vontade de Deus. Então, isto é o jejum. Quebra a nossa carne e nos torna mais sensíveis à vontade de Deus. A gente consegue entender Deus, perceber Deus e saber
primariamente qual é a sua vontade para a nossa vida. Terceiro ponto da nossa lição. Vamos aqui, ó. Terceiro ponto da nossa lição. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Primeiro parágrafo, vencendo o diabo com a palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. Ele venceu o tentador com a palavra de Deus. Ele leu uma passagem do profeta Isaías, que é o texto da leitura bíblica em classe. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o inimigo. Nós não podemos só ler a palavra de Deus e conhecer. Eu conheço a palavra, eu conheço a palavra. Nós precisamos encarnar a palavra, porque a palavra se torna parte de nós. A palavra se torna viva. O que é isso, espiritualmente falando? É só conhecer a Bíblia? Não. Ah, Isaías diz isso, não sei o que lá. Tem gente que cita de cor vários textos bíblicos. Eu não tenho essa capacidade mental. Gostaria de ter, acho admirável, pessoas que citam vários textos da Bíblia de cor e cita referência. Eu tenho dificuldades com referência bíblica. Mas uma coisa eu não tenho dificuldade, de interiorizar a palavra. Então a palavra aqui, vencer o inimigo com a palavra, não é só conhecer a palavra, saber o que está escrito. É viver a palavra. É quando a palavra passa a fazer parte de nós. Quando a palavra passa a fazer parte de nós, nós oramos a palavra. Nós oramos e falamos, Deus, a tua palavra diz isto, isto, isto. Então, de posse da tua palavra, a palavra está viva dentro de nós, ela é parte de nós. Isso é verdadeiramente termos a condição de vencer o diabo pela palavra. Terceiro ponto, estamos falando sobre Jesus, nosso maior modelo. Segundo parágrafo, vivendo em oração. Jesus teve uma vida de oração. Ele sabia o valor da oração e por isso gastava, não é que ele perdia, ele gastava muito tempo nessa prática. E eu descrevo aqui que a prática da oração nos mantém em comunhão com o céu. A prática da oração é uma batalha de todos nós. Orar, orar e orar. Ter prática na oração. Sermos levados por Deus à oração. Desfrutarmos da presença de Deus em oração. Nos acostumarmos a esta comunhão da oração. Isso é muito importante. Jesus gastava tempo na oração e nós também precisamos gastar. Outra coisa que Jesus fazia, vivendo em jejum. Jesus foi um modelo de jejum. Quando, no finalzinho desse parágrafo, o pastor Zé escreveu assim, ó, quando aliamos o estudo da palavra de Deus e a oração ao jejum, veja só, a palavra de Deus nos disciplina, nós oramos e atrelamos isto ao jejum. Então nós quebramos a nossa carne para nos aproximar de Deus, a palavra está viva em nós e nós oramos, buscamos a presença de Deus. Meu Deus do céu, é uma combinação perfeita. Quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis, mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus fez. Uma característica grande da igreja primitiva, ela orava e jejuava, buscava a presença de Deus para todas as coisas. E nós não conseguiremos vencer se não passarmos pelo mesmo caminho. Façamos aqui três considerações importantes. Primeira, pior do que não ter uma arma é escolher a arma errada para a batalha. É você olhar para 2, 3 tipos de arma, escolher uma e ir para a batalha e falar, nossa, não era essa arma, tinha que ser a outra. Então, pior do que não ter é escolher a arma. Por que, Anderson, que pior do que não ter uma arma é escolher a arma errada? Porque se eu não tenho uma arma, eu posso talvez não ter tanta perícia e vou e tal, ou mesmo que eu não vença a batalha, pronto, eu não tenho uma arma. Mas se eu tenho uma arma, além de não vencer a batalha, eu disponho aquela arma ao poder do inimigo. Segunda consideração importante, quando não percebemos os perigos da batalha, somos apanhados de surpresa pelo inimigo. Estamos em uma batalha e precisamos ter convicção e percepção dos perigos desta batalha. Se nós não percebermos os perigos da batalha, seremos apanhados de surpresa pelo inimigo. Eu falei agora há pouco que o fator surpresa é um dos fatores muito importantes para se obter êxito numa incursão, numa investida, numa batalha. Fator surpresa.
Nós precisamos estar atentos, porque quem fica atento não é apanhado de surpresa. Terceira consideração importante: a vitória que buscamos já foi conquistada pelo Cristo que nos salvou. A vitória que nós precisamos está em Cristo. Ele já conquistou por nós. Ele venceu o inferno, ele venceu tudo. E nós precisamos estar nele. Se tentarmos lutar sozinhos, nós não conseguiremos. Então a vitória que buscamos está no Cristo que nos salvou. Que você seja vitorioso em todas as batalhas da vida espiritual. Até porque, para mim, todas as batalhas são espirituais. Que você seja vitorioso em tudo. A Bíblia diz que Deus nos conduz em triunfo. Em Cristo, Deus nos conduz em triunfo. Que o triunfo seja algo da sua vida hoje, agora, amanhã e sempre. Porque é isto o que Deus tem para nós. Conheça a batalha, conheça o inimigo, conheça-te a ti mesmo, conheça o Senhor que te dá vitória, conheça as armas, utilize essas armas no dia a dia, porque no momento da batalha você estará pronto para utilizar cada uma dessas armas com perícia e vencer o inimigo para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.